Senhor Jesus, obrigado por mais uma tarde, Senhor. Nós estarmos aqui para falar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Senhor, controla a nossa vontade, mas para que a vontade do Senhor seja soberana em cada um de nós. Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre o plano de Deus. Deus tinha um propósito, e nesse propósito incluía seu plano. Na semana passada, nós ouvimos sobre o plano de Deus na sua criação. Muito bom. O plano de Deus na sua criação. Porque Deus tinha um propósito, e esse propósito ele foi colocar ele em prática, e é o plano. Agora, nós vamos desenvolver mais um pouco, mostrando o último item da criação de Deus. Que esse item somos nós. Nós, às vezes, não valorizamos tanto o que nós somos, e nem achamos que somos bons ou achamos que somos ruins, sei lá. Mas nós somos a criação final que Deus colocou na terra, para administrar todas as coisas. E isso, muitas vezes, as pessoas pensam que administrar é administrar as pessoas, mas não é não. Administrar as coisas que Deus deixou para nós. Tudo que Deus fez, antes até o versículo 25, no capítulo 1 de Gênesis, fala que Deus fez, Deus criou, Deus mandou, e acontecia, né? Mas quando chega no versículo 26, que nós vamos lê-lo, ele disse assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos lá. Vamos começar no início. Também disse Deus, façamos o homem. Façamos o homem. Deus não tinha feito tudo sozinho. Ele é a única pessoa que pode falar eu e nós. Quando Deus fala façamos, havia mais alguém, não era só o próprio Deus. Nós podemos entender que nesse falar, Deus estava falando assim, olha, nós vamos fazer uma pessoa que inclui todo o nosso ser. Tudo que existe na criação, que eu falo, acontece, tudo, o corpo, tudo que acontecer nessa criação que nós vamos fazer, está envolvido toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus estava envolvido nisso aí. Façamos o homem. Então Deus não falou assim, eu vou assumir, só eu vou ter a responsabilidade. Mas ele falou, todos nós vamos fazer. Então cada um tem a parte que ele fez. Mas aí nós pensamos o seguinte, como é que nós podemos entender isso? Que é muito forte isso aí, façamos o homem. Nesse falar de Deus, fica claro um envolvimento de tudo que o Criador tem e é usado ao fazer o homem. Tudo que Deus tem, Ele usou tudo, façamos. Veja só, Ele não falou eu vou fazer, façamos. Então tudo que Deus é, o que criava, então Ele colocou isso nessa criação, que é o homem, que somos nós. O envolvimento da pessoa de Deus, que pode fazer que pode dizer, né, eu e nós, para que pudéssemos participar desse ser que estava com esse propósito. O propósito de Deus é uma intenção que Deus tinha lá na eternidade passada de realizar isso. Isso está escrito, não vamos ler os versículos, porque às vezes isso toma algum tempo de nós, mas o interesse nosso é que nós ganhamos essa
finalidade, que Deus tinha esse propósito lá na eternidade, de criar esse homem, de criar a sua expressão. Ó Senhor Jesus, a intenção de fazer algo para realizar o seu plano. Então, a intenção de fazer algo para realizar seu plano, chegou o momento. Tomou várias medidas antes. Quais medidas que Deus tomou? Para estabelecer o lugar apropriado para a sua imagem, a semelhança a habitar. Quais os cuidados que Deus tomou? Ele formou a terra, tirou ela de dentro da água, formou um jardim, plantou, formou um jardim da melhor espécie possível, que tinha tudo de bom para o homem participar. Não é isso? E ele fez, e aí, num lugar, também havia um outro fator muito interessante. Nesse lugar, Deus queria ter uma convivência harmoniosa com esse ser criado, com esse homem, com essa imagem, com essa semelhança que Deus havia colocado. Então, no plano de Deus, estava tudo certo, tudo certo. Deus, satisfeito com sua criação, descansou. Não é isso que fala? Deus, satisfeito com sua criação, ele descansou. Ele fala que no 7º dia, depois que Deus fez tudo, descansou o Senhor. Mas ele deixou o homem no jardim, deu-lhe uma auxiliadora para cooperar com ele, deu-lhes uma ordem de tudo o que deveriam fazer e o que não deveriam praticar. Foi o que Deus falou. Deus deixou no jardim e saiu. Deus confiou nessa criação dele. Como Deus quer confiar em nós hoje, né, irmãos? Então Deus confiou, Deus criou, pôs o homem ali e saiu, deixou o homem, porque ele deixou para o homem administrar a terra. O homem fazia a vontade de Deus na terra. Bom, o que ele fez? Ele mostrou para o homem, ele podia ficar no jardim, podia fazer uma porção de coisas, mas havia algo que ele não deveria praticar. Sendo assim, foi estabelecido um limite, veja, um limite nas ações deles com relação à comida. Olha, veja só, Deus criou um limite para o homem com relação à comida. Mas que relação é essa? É um item que ele falou assim, isso você não deve comer, porque isso vai te prejudicar. Para entendermos bem o versículo 26 de Gênesis 1, nós precisamos apreciar João 1 e 14 e 18. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece esse versículo. É um versículo muito conhecido, muito falado. Ele é entendido por muitas pessoas. Porque aqui nesse versículo, ele fala assim, no princípio, não é isso? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Espera aí. Deus criou, através do falar, ele chamou para fabricar, para estabelecer, para criar, fazer o homem, mas veja que coisa, no princípio, na palavra dele, também é Deus. Aí agora no versículo 14, ele fala assim, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando ele fala do unigênito do Pai, então já havia uma figura humana que Deus, quando aparecia para as pessoas, aparecia como uma figura humana. Ele era unigênito, era o primeiro que Deus tinha criado. Esse filho, essa figura, Deus falou assim, agora eu vou fazer alguém parecido com você para mostrar, para habitar na terra. Não foi o que ele falou? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, que semelhança Deus tinha? Era a semelhança de um homem. Quando Deus aparecia, ele aparecia como homem.
Quando ele apareceu para Abraão, ele apareceu como homem. Veja, irmão, que não é simples a gente entender isso. É algo tão sério, tão forte, que às vezes a gente fica pensando, gente, mas nós temos a imagem, temos a semelhança de Deus? Porque a imagem é algo interior, não é algo exterior. Por isso que ele falou assim, eu vou fazer o homem que tenha a semelhança. Mas ele quer colocar a imagem dele dentro do homem também. Porque essa é a vontade, o plano, o propósito eterno de Deus. Então, no versículo 18, ele continua, desse mesmo João. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém viu Deus. Mas quem viu Deus? O que estava no seio, dentro do Pai. Louvado seja o Senhor. Então, diante disso, nós precisamos de entender que esse ser que foi criado, ele já havia no pensamento de Deus. E isso mostra que não somente o próprio Jesus, quando a gente vai olhando esse pensamento, né? Jesus falou disso. O apóstolo Paulo buscou explicar isso também. Ele quis explicar, mas como ele quis explicar? No capítulo Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. 15 e 16. Ele fala assim: este é a imagem do Deus invisível. Espera aí. Deus era invisível. Ele falou que ele trouxe as coisas invisíveis para ser visíveis. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi feito por meio dele e para ele. Atentamos para esse versículo inicial. Este é a imagem do Deus invisível. Então, lá em Deus, que não aparecia, tinha uma imagem que Deus já queria mostrar nessa terra. E quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, a imagem do Deus invisível apareceu no homem. Senhor Jesus. A semelhança, né? A imagem do Deus invisível, ele ganhou carne, ele vestiu de carne para aparecer como homem. E em Filipenses, capítulo 2, versículos 5, ele começa assim: tende em vós, olha bem, a criação de Deus, Deus transferindo para o homem. E o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso, e nós também precisamos de entender. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então veja só, irmãos. Quando Jesus Cristo veio aqui, ou quando Cristo Jesus esteve na terra, ele tinha toda a essência que Deus queria mostrar nessa terra. Tudo que Deus era, ele queria mostrar nessa terra. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança
de homem e reconhecido em figura humana. Dá para nós pensarmos um pouco, irmão? Ele era igual a Deus. Vamos ler de novo esse versículo. O versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que Deus não valorizou o que ele era, o que ele tinha dentro dele. Mas porque qual que era o problema desse quadro? Ele pretendia que o homem administrasse a terra. E Deus veio cá na forma de homem para administrar a terra. Ao criar o homem, dizendo, façamos, quer dizer que a composição da pessoa da Trindade foi colocada no homem. Qual era? Um corpo, a alma e o espírito. Deus esperava que o homem soubesse usar esses elementos a fim de concluir o plano de Deus na terra. Cada uma dessas partes habilita o homem a se relacionar com o mundo físico, abstrato e espiritual. Cada parte dessa nos habilita a relacionar com o mundo físico, que é o corpo, abstrato, que é a nossa alma, e espiritual, que é o Espírito de Deus no homem e o Espírito com o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. O que impediu o homem de cumprir essa tarefa? O que tem impedido, o homem de cumprir essa tarefa? Nós precisamos de entender isso. É a interação da alma com o físico. Mas é complicado isso, né? Interação da alma com o físico. O que é isso? Eu tenho uma vontade, eu tenho uma emoção, eu tenho um pensamento, e essas coisas, que é o componente da minha alma, ela altera a minha vontade de fazer coisas. Ela coloca o físico para trabalhar para ela. Trabalha exaustivamente. Ou pode ser também o contrário. Caso contrário, ela causa muito dano ao físico. A alma pode causar muito dano ao físico. Ou, quando o físico está sofrendo, pode causar dano à alma. Vamos entender isso de uma forma assim mais clara. Se você sente uma dor de dente, você sai tão desesperado para o dentista e não vê outras coisas. Ou uma dor de cabeça. Ou vamos pensar que você está caminhando num determinado lugar e aparece um animal bravo ali, você foge sem pensar que vai fugir. O corpo reage e a alma e pula em qualquer lugar, às vezes até morre debaixo de um carro porque você assustou com alguma coisa. Então a alma, que ela é mal trabalhada, ela é mal equilibrada, ela não tem equilíbrio, não está em equilíbrio entre a mente, a vontade, a emoção, ela pode causar um dano sério no nosso corpo. Ó Senhor Jesus! Os itens da alma são emoção, vontade e mente. Essas três coisas, elas precisam caminhar tendo um equilíbrio. Se elas tiverem um desequilíbrio em uma dessas partes aí, a pessoa vai sofrer. Nós vamos sofrer. Por que vai sofrer? Porque, digamos que você é uma pessoa muito emotiva. Tudo você está chorando. Você para de pensar que aquilo, às vezes, você chora por causa de ver outra pessoa chorando. Você não está sentindo a dor dela. Você pensa que alguma coisa ruim está acontecendo. Você viu alguma coisa ruim acontecer? Não. Eu posso ser, vamos dizer, nesse mundo que nós vivemos, A
pessoa pensa, aí eu posso ser assaltado. Eu vou ser assaltado por aquela pessoa, mas se ele é assaltante, você nem sabe. Um barulho que você escuta do lado de fora da sua casa. Então a sua mente, ela pensa e joga na sua emoção. Aí você tem vontade de ter uma reação. Muitos absurdos nesse mundo têm acontecido por causa de nós não termos equilíbrio nas três partes da alma. Mente, vontade e emoção. E isso, se nós não trabalharmos isso, se isso não for trabalhado em nós realmente vamos sofrer dano e vamos causar dano nas pessoas. Agora, o espírito, ele já possui 3 partes também. O espírito é a parte mais central que Deus criou no homem. É onde Deus, ele comunica com o homem através do espírito. É como se fosse nós pensássemos numa onda de rádio. Todo lugar que nós estamos tem rádio. Nós temos onda de rádio, de televisão, de tudo nós pensamos. Mas você não vê. Para você tocar nessas coisas, você tem que ter o receptor adequado para absorver a onda de rádio. Não é assim? Então o Espírito, ele toca na essência de Deus quando nós usamos esse Espírito. E o Espírito, ele é algo que, se ele não for usado, você não relaciona com Deus. Às vezes você pode conhecer muito a Bíblia, você conhece a letra, mas você não coloca a mente, a emoção, acha bonita a história, mas você não vê o que está por trás da história. Nós, para conhecer bem até nós mesmos, você quer conhecer um produto, saber a origem dele, você precisa de ir no fabricante. Saber quem fabricou, como surgiu aquilo, para você entender bem o produto. Para você entender bem a vontade de Deus, você precisa de o próprio Deus para Ele revelar para você. Então, essa interação que há entre Deus e o homem, está relacionada ao Espírito. No Espírito nós conseguimos ver a vontade de Deus, ser trabalhado através dele. E ela possui uma composição de 3 partes também. E essas partes do Espírito, ela não tem a questão de sentimento, ela não tem uma questão de vontade, de mente e nem de emoção. Ela não tem isso. Ela é alguma coisa diferenciada disso. Vamos dizer, a intuição. A intuição você precisa de ter, para ter uma intuição, você precisa de estar sentindo alguma coisa? Não. Você tem uma intuição, às vezes você está andando pela rua, eu vou atravessar para o outro lado da rua, porque alguma coisa ruim pode acontecer aqui. Mas você não está tendo emoção, não. Simplesmente vê uma intuição em você. Jesus teve isso. Quando nós lemos em Marcos, capítulo 2, versículo 8, ele fala que ele teve uma intuição, porque ele sabia, no espírito dele, ele tocava no espírito das pessoas. Isso é algo que nós precisamos de estar atento. Quando nós, lê também 1 Coríntios 6, 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você abrange, você não vivencia as coisas terrenas, mas as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Também tem um outro item que está relacionado ao espírito, é a consciência. Consciência também não é uma questão de emoção. Consciência você tem ela, e ela pode falar, não, eu não posso fazer isso. Isso não é adequado. O que é uma boa consciência? É uma consciência onde você é trabalhado, você vive, e você sente que algo não é adequado você fazer. É uma consciência. Você tem consciência, aquilo que você não quer para os outros, você não faz para você. Você sente que aquilo é algo indesejável, inadequado. Então essa é a consciência. Depois disso aí tem a comunhão. Comunhão é o relacionamento que nós temos com as pessoas. É um tipo de entendimento que há entre as pessoas, sem haver nenhuma distorção,
no que eu vou fazer, no que eu estou fazendo ou quero fazer. Então, a criação do homem está relacionada à vontade de Deus e de tirar esse domínio do adversário e entregar ao homem sobre a terra. Não sobre a terra, sobre toda a terra. Por isso que cada lugar na terra existe alguém que fala dessa palavra para as pessoas. E quando ele fala dessas palavras, a busca é que essa palavra atinja as pessoas, adentre nelas, e elas passam a viver por essa palavra. Então, o domínio do adversário, Deus quer tirar. Mas entregar para quem? Para o homem. Como é que nós lemos o primeiro versículo lá em Gênesis? Façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. Mas tem um versículo 28 do Gênesis 1, é o 26, o 27, né? Ele fala assim, quer ver? Senhor Jesus. O 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus quer que haja um domínio desse homem que foi abençoado por Deus. Hoje nós estamos nessa jornada, irmãos, para ganhar esse domínio. E esse domínio, ele é ganho de acordo com a bênção que Deus colocou para nós. E aí nós pensamos o seguinte, então qual o propósito de Deus? O propósito de Deus na eternidade passada, e seu plano está se cumprindo. À medida que entendemos e nos tornamos um com sua vontade. Só aí que vai se cumprir a palavra de Deus. E é o que Ele espera de cada um de nós. Ele não espera que eu faça as coisas do meu jeito, você faz do seu jeito, mas fazer de acordo com a vontade de Deus, no plano de Deus. Então, sua vontade é que nós expressamos. Expressando é o cumprimento da vontade de Deus. Só assim, nosso relacionamento com Deus traz sua presença onde estivermos e se torna um jardim. Ele colocou o homem no jardim, não foi? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus se relaciona conosco, aí se torna um jardim, o lugar onde nós estamos. E é o relacionamento que Deus tinha originalmente com o homem. Podemos fazer isso ou não? Podemos caminhar nessa direção? Deus abençoe cada um de nós, para que nós possamos ter essa direção e chegarmos a esse patamar, onde Deus pode conviver conosco em todo o nosso viver, e nós cumprindo a vontade dEle. Porque o propósito dEle foi esse. Mas ainda falta alguma coisa, porque quando isso cumprir, tudo que não está de acordo com Ele, Ele vai tirar. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa advertência, para que nós possamos chegar nesse patamar. Jesus é o Senhor.